Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. É com grande prazer que eu estou aqui novamente no Francisco de Assis. E mais uma vez, como sempre pedimos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus para que a gente possa, vamos assim dizer, estabelecer uma sintonia e através dessa sintonia com o Mestre, promovermos uma unicidade no nosso pensamento para nós atingirmos a meta, a finalidade única de toda e qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre nós, tá? Muito bem. Jesus, nas suas andanças ali pela Palestina, ele um dia deu entrada nos portões ali da cidade de Jericó. E Jericó naquela época era uma cidade muito importante, devido às suas palmeiras, o seu comércio muito intenso. E Jesus já estava naqueles tempos lá muito famoso pelas suas curas, pelas suas palavras que ele pronunciava, pelos novos conceitos, né, que ele estava colocando ali segundo Deus, que ele chamava de Pai, que contradizia aquele Jeová, aquele Deus vingativo dos judeus. E tudo isso despertava muita curiosidade na população. E ajuntou-se ali uma grande multidão dentro de Jericó para poder ouvir as palavras do Mestre. E naquela cidade habitava um indivíduo que se chamava Zaqueu. O Zaqueu, na época lá, ele era um cobrador de impostos do governo romano. E o Zaqueu, muito curioso ali para ver Jesus, essa coisa toda, não conseguia, porque tinha uma verdadeira multidão na frente dele. E o Zaqueu era baixinho, né? E baixinho nessas horas passa uma dificuldade danada. E o Zaqueu, para poder sobrepujar ali o seu tamanho, a sua estatura, ele viu de repente uma árvore, uma figueira, né? Que se chama sicômoro. Ele viu ali uma árvore e ele subiu pelos galhos da árvore para poder enxergar Jesus, que ele julgava estar lá na frente daquela multidão. Mas Jesus estava exatamente passando por baixo daquela árvore que ele tinha subido. E Jesus, na sua evolução espiritual, na sua percepção extrasensorial extremamente aguda, não é? Jesus olhou para cima, olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce, que hoje eu vou pousar na sua casa. Quando eu li isso aí, eu achei interessante, sabe, gente? Porque o que impedia Zaqueu, naquele momento, de poder enxergar Jesus, não era o seu tamanho, basicamente. A verdadeira barreira que impedia era a multidão que estava interposta entre ele e o que ele julgava Jesus lá na frente, não é? E eu lendo isso aí, eu comecei a fazer uma comparação com a nossa estatura espiritual. Todos nós, espiritualmente falando, nós somos baixinhos. O estágio evolutivo que nós nos encontramos atualmente é um estágio evolutivo basicamente baixo, é pouco elevado. Então, a multidão que interpôs ali entre Zaqueu e Jesus é exatamente a multidão de imperfeições que interpõe entre nós e alguma coisa mais iluminada, alguma coisa mais lá na frente. Quando nós visualizamos um pouco de paz, de serenidade, de harmonia, nós buscamos isso, né, desenfreadamente na vida, não é a nossa estatura espiritual, porque todos nós estamos mais ou menos na mesma faixa. O que nos impede de nós enxergarmos e atingirmos essa iluminação que procuramos, é exatamente a barreira de imperfeições e de limites que habitam a nossa alma. Todos nós, espiritualmente falando, nós temos uma verdadeira multidão de imperfeições, né? Uma multidão de limites, porque exatamente vai resumir ali naquela base do nosso egoísmo, da nossa arrogância, da nossa vaidade, e assim por diante. Então, quando nós enxergamos isso, né, nós temos que fazer o quê? De algum modo, nós temos que procurar aquela meta que a doutrina sempre nos preconiza, que é uma coisa chamada reforma íntima. Mas para fazer reforma íntima tem uma grande dificuldade, que
é uma necessidade de mudança interior. Reforma íntima é mudar. E mudar é a coisa mais difícil que existe no ser humano. Aí nos mostra as diversas reencarnações que a gente está sempre incorporando. E nessas diversas reencarnações, e eu já fiz aqui uma palestra falando isso, a gente cai sempre no mesmo erro, a gente cai sempre no mesmo buraco, a gente não consegue ultrapassar essa barreira de imperfeições que existe dentro de nós. Então, a pergunta muitas vezes que temos que fazer para nós é exatamente essa daí. Por que que isso acontece? Por que que nós estamos há tanto tempo, tantos milênios, tentando a mudança a todo modo, e essa mudança é muito lenta, ela é morosa, quando nós conseguimos realizar alguma coisa de vida para vida, não é? Então, normalmente o que se observa é que quando nós tentamos mudar, e tentamos mudar muitas vezes com convicção e até de boa vontade, com boa intenção, vamos assim dizer, né? Essa mudança, normalmente nós enfocamos de um modo assim, até ignorante, no sentido de nós mudarmos somente a base do comportamento. O que eu enxergo, a grande problemática de todos nós é essa. Quando nós estamos motivados para mudar, nós não diferenciamos a mudança comportamental que nós temos que ter com a mudança sentimental que acompanha. O mudar, a reforma íntima, não é somente a mudança de comportamento. Como eu sempre digo, não é mudar aqui, é mudar aqui, ó. Sabe? Porque se a gente vem mudando sucessivamente em várias reencarnações, somente o comportamento, a gente não sai do lugar. O que me leva a falar isso é nas inúmeras vezes em que a gente tem exemplos no contexto mediúnico, aonde o espírito incorpora, e esse espírito quando incorpora, ele incorpora em péssimas condições espirituais. E ele não consegue ali um pouco de alívio, de paz interior, de serenidade. E ele cobra muitas vezes aquilo que ele realizou na terra. E ele pergunta de um modo sincero: por que que eu estou mal? Por que que eu estou angustiado? Por que que eu não estou num lugar melhor? Se eu lá na terra eu fiz, eu construí, eu edifiquei, eu fiz tudo isso aí. É porque na grande maioria das vezes, nós todos mudamos em nível somente de comportamento. E esquecemos de olhar para o íntimo de cada um. Nós esquecemos de diferenciar esse tipo de coisa, de falar assim, não, peraí, o comportamento eu tenho que mudar, porque é uma necessidade até às vezes de convivência social, de convivência no grupo religioso, de convivência no grupo familiar e de trabalho. Mas o que eu tenho que mudar, que é para eu mesmo, que não é para mais ninguém, é a parte do sentimento. É sentir verdadeiramente aquilo ali, é fazer aquilo com emoção, com verdade interior de cada um. Os outros não importam o que eles vão enxergar no nosso comportamento, o que importa é o que nós estamos sentindo, sabe? Então reforma íntima se faz aqui, não se faz aqui. Quando nós levamos a cesta básica, nós entregamos o leite, nós damos o passe, nós fluidificamos a água, nós temos que ter essa parte de comportamento, mas nós temos que mobilizar alguma coisa dentro de nós, que nós vamos ver lá na frente, para que a gente possa verdadeiramente promover a mudança real e efetiva em nível de espírito, em nível de sentimento, e não somente em nível comportamental, em nível de comportamento. Então, quando nós começamos a falar isso, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os nossos sentimentos e são as nossas emoções. Começa daí a interpretação, sabe? Se nós não conseguirmos ler o nosso sentimento e as nossas emoções no íntimo da nossa alma, nós seríamos praticamente analfabetos do sentir, sabe? Porque nós temos que saber o que está acontecendo conosco lá dentro. Por que que a gente sente determinadas coisas? Por que nós temos determinadas reações? E na grande maioria das vezes nós não sabemos diferenciar o que é um simples sentimento de uma emoção, não é? E essa definição que eu vou falar agora, que é em nível espiritual, né? É em nível espiritualista, vamos assim dizer, nós poderíamos definir que o sentimento,
Ele nada mais é do que uma faculdade inata que nós temos dentro de nós. Nós nascemos com esse negócio dentro. Nossa alma, quando a gente reencarna, né? Nós temos essa faculdade inata de fazer o quê? De perceber as nossas impressões afetivas. Isso é sentimento. Vou dar um exemplo para tornar o negócio mais didático. A Maria, né, era uma pessoa extremamente sentimental. E ela tinha uma amiga que teve vamos dizer assim, um noivo durante muitos anos, 8 anos. E em determinado momento do relacionamento, o namorado noivo dessa amiga da Maria chegou para ela e falou assim, olha, eu não quero saber mais nada com você. E a amiga desmoronou, porque afinal foram 8 anos de relacionamento. É o que a minha mãe, na simplicidade dela, falava assim, está empatando a moça, né? Empatou a moça durante 8 anos, 8, 9 anos. E aí a amiga desmoronou. Mas a Maria, ela tinha essa faculdade dentro dela, ela tinha essa propriedade, ela sentia a dor do semelhante, sabe? Ela tinha essa facilidade. E ela pegou a Maria, a sua amiga, colocou no colo, consolou, apoiou, ergueu, e dali a amiga devagarzinho foi se reerguendo emocionalmente e saiu ali daquela depressão, daquela angústia que ela estava sentindo. Então isso é sentimento, é a capacidade de perceber a impressão afetiva do semelhante, é ter essa faculdade em nível psicológico de poder não só perceber, como ter a motivação da ajuda. Sentimento, ele vibra, ou melhor dizendo, ele emerge dos nossos chakras das regiões superiores, o coronário, frontal, laríngeo, essa coisa toda. Emoção é diferente. A emoção é como uma comoção, é como um abalo que vem do fundo da nossa alma, de acordo com o estado interior de cada um. Exemplo, para vocês entenderem. A mesma Maria, né, que se relacionava bem com essa amiga, ela era uma pessoa em que emocionalmente ela era meio desiludida. Emocionalmente, ela tinha já tido um relacionamento, era mãe solteira, e ela havia desistido de procurar ali o seu companheiro, apesar de ser uma mulher muito jovem. E ela falava, eu não quero mais saber disso aí, isso não dá futuro, eu vou me dedicar ao meu trabalho, vou pôr o foco na minha carreira profissional, vou progredir, vou ganhar dinheiro, e vou esquecer essa parte aí de sentimento, porque isso aí não adianta nada. E foi tocando a sua vida, até um dia em que chegou uma outra amiga dela e falou assim, Maria, você sabe aquele rapaz ali, ó, que a gente vê de vez em quando, que trabalha comigo? A Maria falou, sei. Ela falou, olha, aquele rapaz está interessadíssimo em você. A Maria despertou. O rapaz era inteligente, bonito e numa situação financeira extremamente boa. A Maria ficou animada, falou, o cara parece sério, né? E o rapaz ali foi se aproximando dela e a amiga falou, o negócio é o seguinte, ele vai te convidar para sair para jantar. A Maria animou, virou e falou, vou sair, vou comprar um vestido para poder sair no jantar, né? Porque quando está animado é assim, a mulher compra um vestido, a mulher gosta de vestido, sapato e joia, o homem gosta de carro, moto e eletrônico, não é desse jeito? Só muda é a mesma coisa a motivação. E a Maria falou assim, vou comprar um vestido. E saiu, foi para a loja e chamou aquela amiga que ela havia consolado, que havia tido aquela decepção. E a amiga falou, não, vamos na loja aí comprar um vestido. E chegaram na loja, a Maria provou lá o seu vestido, comprou o vestido, exatamente naquele momento, na frente da vitrine, estava passando o rapaz que ela ia sair. Aí a Maria virou para sua amiga e falou, vem cá, olha lá ele lá. Aí a amiga olhou e falou, aquele lá? É aquele deus grego? Falou, é ele mesmo. Falou, nossa, falou para ela, é demais. Mas virou e falou, mas tem um negócio, Maria, eu queria te contar uma coisa. Ela falou, o que é? Falou, ele é um rapaz aí meio, sabe, é voluntarioso, ele não respeita muito as moças, ele tem uma mulher aí a cada 6 meses, e a Maria desanimou totalmente. Desanimou e evitou o encontro. Passou um determinado tempo, ela estava no shopping, e quando ela estava no shopping, ela viu exatamente aquela amiga de abraços e beijos com aquele rapaz.
O que aconteceu com ela? A emoção foi violenta. Brotou uma raiva lá do fundo da sua alma. Foi como uma comoção, foi como um abalo, devido a esse estado interior de frustração que ela se encontrava. A frustração gerou a raiva. E a raiva, a Maria não era uma pessoa de exteriorizar, de confrontar. Ela falou, eu vou ficar quieta e vou deixar a vida seguir. E ela engoliu essa raiva. E essa raiva, com o tempo, se transformou numa grande mágoa, sabe? Porque a mágoa nada mais é do que a raiva congelada. E ali seguiu a sua vida. Então a diferença entre emoção e sentimento é exatamente essa. A emoção, ela emerge dos chakras inferiores, onde vem a nossa base mais instintiva, a nossa base mais animal. Então é a raiva, é o ressentimento, é a mágoa. Então essa é o diferencial entre o que nós temos de sentimento e nós temos de emoção. Quando nós não sabemos ler as nossas próprias emoções e os nossos sentimentos, o que acontece? Todas essas energias emocionais, elas vão lentamente se aglutinando em nível de psiquismo. Vamos desenhar aqui, para vocês poderem entender isso aqui que eu estou dizendo. Vamos supor que isso aqui seja o nosso psiquismo, ou a nossa alma, como vocês quiserem. Para se tornar a coisa muito compreensível e didática, nós vamos simplificar isso aqui ao máximo. Nós vamos dividir isso aqui somente em duas partes, que tem outras partes disso aí. Que seria o quê? Seria a nossa mente inconsciente e seria a nossa mente consciente. Na nossa mente inconsciente, o que acontece? Ela funciona como um arquivo. Durante as diversas reencarnações que nós sofremos, nós tivemos o quê? Emoções, nós tivemos sentimentos, nós tivemos interpretações erradas de determinadas situações, nós tivemos inveja, nós tivemos orgulho, nós tivemos arrogância e assim por diante, com essa natureza mais básica do ser humano. Em cada personalidade que nós encarnamos, porque nós nunca fomos sempre o Celso, o João, a Maria, como eu estou contando, O que acontece? Nós tivemos diversas vidas e diversas personalidades. E cada personalidade teve uma emoção, teve um sentimento, teve uma experiência de vida. Isso aí, gente, não se perde. Isso aqui lentamente vai se acumulando como um arquivo em nível da nossa mente inconsciente. E isso vai devagarzinho crescendo. Se nós não soubermos, como eu disse agora há pouco, promover a leitura da própria alma, se nós não soubermos o porquê das coisas, a interpretação exata dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas reações, o que acontece é que lentamente isso aqui vai criando uma enorme pressão. Quando nós reencarnamos, passa-se o véu do esquecimento. Mas isso não fica perdido. O que o João sentiu, a Maria sentiu, o José sentiu, em diversas reencarnações que foi cada uma personalidade, ela se funde numa coisa chamada individualidade. Todos nós somos uma individualidade que é o acúmulo de diversas personalidades em várias reencarnações. Com o passar das reencarnações, isso aqui vai crescendo cada vez mais e vai formando o quê? Vai formando uma espécie de uma pressão interior. Então é o que nós chamamos de tensão torturante. Se o indivíduo não dá vazão ou não tem a compreensão adequada daquilo que ele passa em nível de traumas, em nível de dificuldades, de neuroses, de deficiências assim por diante, isso aqui vai criando uma pressão, e vai criando uma pressão grande, sabe? E nós não conseguimos esconder esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele está inconsciente, mas quando nós temos determinados estímulos, nós somos estimulados, e isso funciona como um gatilho que faz com que emerja um impulso por nossa mente consciente. Então nós somos basicamente movidos a impulsos. Nós temos o estímulo, temos o impulso e temos a ação. Temos o estímulo, temos o impulso e temos a ação. E na grande maioria das vezes, nós não conseguimos fazer essa leitura. Nós não interpretamos o que está acontecendo conosco. Por que eu estou deprimido? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou sentindo culpa? Por que eu tenho medo?
Porque isso é muito difícil. Nós não temos a lembrança, nós temos o quê? Somente o impulso. Mas isso não fica de modo nenhum escondido eternamente. Ele vai se manifestar de algum modo. O Augusto Cury, eu li uma frase interessante no livro dele, se não me engano é O Vendedor de Sonhos, aonde ele fala assim, feliz aqueles que são transparentes, porque deles é o reino da saúde psíquica. Infelizes são aqueles que escondem as suas mazelas debaixo do conhecimento, do dinheiro e da posição social, porque deles é o reino da psiquiatria. O Freud falou a mesma coisa, que nós não conseguimos esconder sentimentos, mas ele falou através de uma frase mais curta. Ele disse assim, que nenhum ser humano consegue esconder uma verdade, né? Quando a boca se cala, os dedos falam. Ele quis dizer o quê? Que nós não escondemos sentimentos, né? Nem se for para você roer a unha, mas você mostra. O roer a unha é por minha conta. Não foi ele que disse isso aí, não é? Então o que acontece é que essas energias emocionais que ficam aqui de certo modo represadas, é exatamente o que nos desequilibra na vida na grande maioria das vezes. E isso aqui, o nosso psiquismo, a nossa alma, como vocês quiserem, ele tem um mecanismo de defesa natural. Ele tem o quê? Ele tem uma válvula de escape, vamos assim dizer. Porque se isso aí não tivesse um escape dessas tensões torturantes que nós sofremos, a nossa personalidade, o nosso psiquismo praticamente se desintegraria. Então, de algum modo, aquilo tem que sair, entendeu? Aquilo tem que sair. E isso sai de que modo? Normalmente, sai através de dois mecanismos. O indivíduo, para procurar o alívio, normalmente, ele procura o prazer. E quando ele procura o prazer, normalmente está embutido numa coisa chamada vício. É o que alivia. A pressão torturante que ele está sentindo aqui dentro tem que ser aliviada. E o que acontece? O nosso psiquismo joga aquilo para fora e o indivíduo procura desesperadamente o prazer, porque o prazer alivia. E o primeiro pensamento que vem, qual que é? É droga. O estresse, a tensão, a angústia, a depressão. O camarada chega em casa arrebentado. Qual é o que ele faz muitas vezes? Ele vai lá e prepara um uísque. Meio copo de uísque, vira de uma vez só. Aquilo dá um alívio, né? Ou se ele está num estado de muita ansiedade, desencontro, ele vai lá, pega um baseado, fuma uma maconha. Aquilo faz o quê? Deixa ele numa nice, numa boa. Se ele quer ficar excitado, dinâmico, ele vai lá e cheira uma cocaína, mas é um escape. A pergunta que teria que fazer é essa, é a leitura da alma. Por que eu estou fazendo isso? E qual é o caminho que eu tenho para sair isso aí? Quando a pessoa não é predisposta a vícios, e ninguém vicia quando ele não tem uma predisposição, às vezes a personalidade dela não é de vício. Então o que acontece? O próprio psiquismo funciona numa liberação dessas energias emocionais, muitas vezes através de doenças psicossomáticas. Então essas doenças psicossomáticas aparecem, o indivíduo não sabe de onde. Então vem aí as alergias que não acha causa, vem o lúpus, as doenças autoimunes, né? Os vitíligos da vida, mas não deixa de ser alguma coisa ali que está criando aquela tensão torturante e está dando a vazão, e isso tem que vazar por algum lado, né? Para nós podermos sanar esse tipo de coisa, nós temos que principalmente entender o processo. A nossa mente inconsciente, a nossa alma, veja bem, com todas essas energias aglutinadas aqui em nível emocional, nós vamos criando uma espécie de programação. É a programação que eu falei para vocês do estímulo, do impulso, do comportamento. Essa programação, nós podemos dar um nome de esquema mental. Todos nós temos, consciente ou inconscientemente, um esquema mental. O esquema mental é a soma da nossa programação inconsciente e consciente. Então todos nós temos um esquema, de certo modo, que é a soma de tudo isso,
e se traduz num determinado comportamento. O comportamento nós podemos chamar de padrão emocional. O padrão emocional de cada um é o padrão em que a gente se relaciona com as pessoas, com as nossas emoções e sentimentos, de acordo com esse esquema mental e essas energias aglutinadas em nível de alma. Todos nós temos essa base de comportamento. Aí a pergunta que nós teríamos que fazer é essa daí. Como é que eu faço com isso? Porque o entendimento que nós temos que ter de tudo isso, e isso aqui é o que nós precisamos mudar, isso aqui é reforma íntima, sabe? Não é só em nível consciente você muda comportamento, você tem que procurar em nível de sentimento, alguma coisa aqui em nível de solução. Nós teríamos que entender que esse processo, que todo esse processo, esse esquema, e toda essa parte comportamental, ela é gerenciada por um mecanismo. É o gerente geral disso aqui tudo. O gerente geral disso aqui se chama ego. Tudo isso é gerenciado pelo nosso ego. O nosso ego é aquele que trabalha na base do nosso interesse pessoal, através dos nossos desejos e através das nossas inclinações de reencarnações passadas. Esse ego, que é esse mecanismo, muitas vezes nós maldizemos. O ego, que o cara é egoísta, o cara é vaidoso. Não, mas ele não é ruim, sabe? Ele não é ruim. É ele que nos alavanca na melhora, como nós vamos ver. Porque como que é o funcionamento dele? O funcionamento do ego, dentro desse interesse pessoal, é a lei do sempre mais. Ele dita para nós mais elogios, mais apreciação, mais carro, mais roupa, mais dinheiro, mais casa, é mais. E isso nos faz o quê? Nos dá prazer. Isso aí nos alivia na grande maioria das vezes. E nós sentimos aquele alívio, porque nós somos comandados basicamente, nessa estatura espiritual que nós encontramos, pelos nossos egos. São eles que nos comandam, né? Nós teríamos que olhar o ego como uma coisa que, quando ele nos estimula sempre mais, o que acontece? Nós cumprimos, nós vamos atrás, nós compramos mais, nós fazemos mais, nós procuramos mais apreciação, é mais vaidade, mais não sei o quê. Só que acontece o quê? Quando você se satisfaz disso, isso aí passa um determinado tempo e o ego novamente esmorece. Essa satisfação vai lentamente morrendo, ela desaparece. Quando você já está satisfeito, aquilo vira uma rotina, aquilo vira uma mesmice, essa coisa toda, o que acontece? O ego acha um novo objetivo para a vida. Compre novamente aquilo, faça novamente aquilo, e a gente vai novamente atrás dele. Isso cria o quê? Cria um círculo vicioso. Cria um círculo vicioso que não tem fim. E não nos traz felicidade. Porque nós estaremos eternamente insatisfeitos dentro desse contexto de gerenciamento que ele faz dessas nossas tendências aqui, principalmente em nível inconsciente. Então o que nós teríamos que observar é que, além do ego, né, da multidão das imperfeições que assolam a nossa alma, em termos de ambição, de cobiça, de egoísmo, de vaidade, de arrogância, de rigidez para com o semelhante, sabe? De teimosia nas nossas opiniões, de intolerância com os outros, de inveja, de mania de grandeza, de prepotência, de ansiedade pelo poder, e tudo isso que o ego manipula de um jeito maravilhoso, existe lá além dessa multidão alguma coisa que transcende a tudo isso aí. E essa é a procura que nós temos que fazer para poder mudar. Existe uma consciência divina, existe uma mente divina que nos alimenta e que nos supre de tudo aquilo que a gente precisa, gente. Sabe? O grande problema nosso é a descrença, é a falta de fé, aonde se apoia basicamente no ego, para nós podermos ter o nosso prazer, a satisfação e as aquisições que nós temos que fazer. O ego é o nosso suporte, mas não teria que ser o ego, teria que ser além dessa multidão, que é o quê? É o nosso eu espiritual.
é a nossa verdadeira essência. Nós teremos que transcender, de algum modo, essa multidão de imperfeições e de emoções negativas. E lá na frente, aonde está essa mente divina, sabe? Nós teríamos que encontrar a árvore, o sicômoro do autoconhecimento, os galhos da informação, subirmos e podemos enxergar lá na frente. É lá que eu quero atingir. Lá é a meta que eu tenho que me situar. E não aqui, na satisfação que é passageira, é extremamente passageira. Quando nós conseguimos visualizar isso aí e deixar dar entrada nos nossos corações dessa mente divina, a gente começa a gerar uma coisa chamada satisfação pela situação atual, aceitação daquilo que nós somos e que nós temos. Aí nós geramos alegria e felicidade, sabe? Mas enquanto nós ficarmos nesse círculo vicioso, nós não temos saída. Então qual é a nossa saída? A nossa saída é exatamente a válvula do quê? Do prazer. Ao invés de nós olharmos lá na frente, essa mente divina que tudo nos supre e nos dá de acordo com a nossa necessidade. Então, como a gente não consegue, a válvula faz o quê? A gente drena normalmente em forma de prazer. Agora, eu acredito isso piamente, que essa fuga nossa pelo prazer, muitas vezes pelo vício, né? Isso aí a gente não consegue comportar muitas reencarnações, porque existem determinados vícios que são muito piores do que os vícios químicos. O vício químico, né? Eu acredito que o indivíduo não consegue levar 2, 3, 4 reencarnações, porque as consequências reencarnatórias são tão grandes e graves que a pessoa não aguenta. A gente vê na literatura espírita determinadas citações aonde o indivíduo que desencarna viciado em cocaína, o perispírito dele chega do lado de lá com verdadeiras lesões perispirituais. E a espiritualidade faz o quê? Vai em reuniões mediúnicas e ali ela colhe o ectoplasma, que é o fluido que o médium segrega, para poder fazer curativos nas lesões do perispírito do indivíduo. Quer dizer, essa pessoa vai reencarnar com problemas congênitos e genéticos gravíssimos. Ele vai reencarnar 1, 2, 3, ele não vai conseguir manter esse vício. Ele vai ter que, de algum modo, a própria vida vai mostrar um diferencial para ele poder enxergar além dessa multidão que eu falei para vocês e procurar esse eu espiritual. Mas tem, como eu disse, determinados vícios em nível moral que é muito difícil a gente eliminar, e há milênios que a gente está transportando esses vícios, e a gente não muda, sabe? Não muda, aí é que entra a parte do comportamento. A gente faz de conta que melhorou espiritualmente, mas muda o comportamento físico somente, a parte comportamental. Então eles são vários, mas eu vou citar somente alguns aqui, para não ir muito além do tempo. Vamos colocar o primeiro aqui, que é o quê? É o julgar. Esse aqui é um problema em todos nós, sabe? É o julgar. O julgar alivia. Vocês pensam que não alivia julgar o semelhante? Alivia. O cara está com um problema danado, está numa situação, numa encrenca, ele sempre acha outro pior que ele, né? Ele fala, ó, sabe aquele cara lá, ele fez isso, ó, porque ele, o certo era fazer o contrário, e não sei o quê. Quer dizer, provoca um alívio naquela aflição, naquela dor que ele está sentindo, julgando o outro. Agora vocês vão falar assim, mas julgar todo mundo julga, e julga. Vocês sabem por quê? Porque o julgamento em si é impossível a gente evitar. A gente não evita. O julgamento está inserido dentro de nós desde a infância, desde que nós somos crianças. Foi feito um teste em crianças de avaliação, e eles viram que as crianças têm a tendência de sempre escolher as pessoas iguais a elas, sabe? Então nós temos uma tendência natural, a gente transporta isso para adulto e agrava, de sempre discriminar com preconceito aquele que é diferente de nós, né? Então é a intolerância pela diversidade. Nós não aceitamos a diversidade. E o mundo, eu já disse isso aqui, é rico o quê? Na diversidade. É a diversidade que não deixa isso aí cair na monotonia e na mesmice. Um é magro, outro é gordo, um é preto, outro é branco, um é baixo, outro é alto, e assim por diante. Um é inteligente, outro é limitado, não é? Mas é essa diferença
que faz com que até a vida fique interessante. Mas nós não admitimos isso, todo mundo tem que ser igual a nós. Então nós julgamos. Então julgar é inevitável, você pode julgar, porque é uma questão de avaliação. Você vai julgar, você vai falar, bom, eu preciso comprar 2 copos, né? Qual é o copo melhor? Você está avaliando, você está julgando, esse não presta, o outro é bom, o outro não sei o quê, é um julgamento. O problema é quando a gente externa isso através da crítica. A gente faz a crítica de um modo automático, porque aqui é o ego gerenciando, está gerenciando tudo isso aí. A gente tem um estímulo, aquilo brota como um impulso violentíssimo de crítica. E a gente só vê o que falou depois que falou. Aí a gente percebe, nossa, eu não deveria ter falado isso, né? Mas de onde veio esse negócio lá de dentro? E o pior, junto com a crítica, vem exatamente a condenação. Com a crítica vem a condenação. Ah, ele não pode fazer isso, ele não deveria ter feito isso. Quem somos nós para avaliar o comportamento do outro, né? Nós não somos ninguém para isso. O mundo é uma diversidade de personalidades, composta de inúmeras individualidades, aonde a gente tem que aceitar as diferenças, querendo ou não querendo. Então o julgamento é um dos piores vícios que a gente leva há milênios, desde o início da humanidade, lá a gente vê o julgamento ali sendo citado. Vamos colocar um outro aqui, por exemplo, que vamos julgar, vamos pôr um que é muito interessante, é o exibir. Esse aqui todo mundo tem. É o exibir. De um modo inconsciente, a gente adora a exibição, sabe? Eu não estou dizendo assim, essa exibição muitas vezes ingênua, porque como diz Kardec, o orgulho é salutar, não é? Porque é ele que nos dá o sentimento de valorização pessoal naquilo que a gente faz de positivo. E muitas vezes a nossa tendência é ter avaliações positivas, é dar uma exibiçãozinha assim daquilo que a gente fez. Mas a exibição, ela tem múltiplas facetas, ela tem múltiplas faces, né? Exemplo, para vocês poderem entender. A mesma Maria, que tinha visto a outra lá no shopping, a amiga, aos beijos com o rapaz que ela estava quase apaixonando, um dia lá no seu trabalho, chegou um amigo dela que trabalhava junto com aquele rapaz, falou, Maria, o negócio é o seguinte, sabe o fulano de tal lá? Ela falou, sei. Então, ó, ele falou para mim que ele não te tira da cabeça. A Maria falou, o quê? Ele falou, ele está com a outra lá, com a tua ex-amiga traidora. Mas ele não te tira da cabeça, falou para Maria. A Maria já animou, entendeu? Falou, ah, é? Ele falou, e ele vai vir aqui conversar com você. Ele vai voltar a te convidar para jantar. E a Maria explicou, ó, o negócio é o seguinte, eu me afastei, porque eu não quis criar caso, tal, e a fulana de tal falou isso, e eu achei que ele não era um bom rapaz. Falou, não, o rapaz é ótimo, falou. E a Maria ficou animada. E o rapaz, resumindo, se aproximou da Maria, terminou com a outra e começou a namorar. E ela contou para o rapaz, falou, ó, o negócio é o seguinte, eu te vi passar na frente da loja, a hora que eu estava exatamente provando uma sandália ali, que eu já tinha comprado um vestido para a gente sair para jantar, e ela me falou aquilo e simplesmente eu me afastei de você. Aí ele pegou e falou, que bobagem. E na outra semana, ele foi na loja e comprou aquela sandália poderosa, bonita, que a Maria estava olhando, né? E deu para Maria. A Maria olhou aquilo, deslumbrada, e falou assim, nossa senhora, agora eu vou me vingar da outra. E o que ela fez? Ela tirou uma fotografia da sandália, tirou uma fotografia do rapaz, colocou no Facebook e escreveu assim, eu te amo. 8 Os. Ela queria se exibir porque ela sabia que a amiga ia ver. Entendeu? Então é essa aí. O Facebook é uma caixinha que a gente abre, acende uma luz, está escrito Facebook, e nela está enrolada uma serpente que fala assim, prova, é gostoso, aperta o botãozinho, entendeu? Mas não tem mecanismo para exibir melhor do que esse, é o Facebook, né? Então, quer dizer, isso é uma exibição o quê?
ingênuo, é uma bobagem, vamos assim dizer, é uma coisa natural. O grande problema da exibição é quando ela começa a ficar em nível patológico, né? Então o indivíduo faz o que? Ele começa a só sentir prazer, ele começa a sentir alívio, exatamente o alívio, muitas vezes das angústias, das frustrações dele, de que modo? Somente dando vazão através dessa exibição. Então tanto o julgar tem que ser equilibrado, a exibição tem que ser equilibrada. Por exemplo, vamos colocar um outro aqui, vamos pôr um último aqui, que é o que? É o gastar, né? É o gastar. Esse é outro que tem que ter equilíbrio. E promove um alívio danado no psiquismo da gente, na alma da gente. A pessoa não está bem, está mal, está deprimida, está angustiada, ela fala assim, vou no shopping, vou gastar, cata o cartão de crédito e pá, passa o cartão de crédito, compra tudo aquilo que não precisa, né? Mas dá alívio. Mas esse alívio é o quê? É gerenciado pelo ego. É o ego que está, é o gerente geral aqui, ó. Isso faz o quê? Traz a satisfação, depois cai na mesmice, aquilo cai o nível de satisfação, não é? E o ego tem que procurar o quê? Um novo foco, um novo ponto para poder estimular a vida, para poder a pessoa novamente sentir alívio e se levantar. Então, para finalizar, a pergunta que teria que fazer é essa: como eu saio dessa? Porque isso não é fácil. Como eu saio dessa? Sabe? Como que eu mudo o meu íntimo? Como que eu faço a reforma íntima, mas é de coração? Como que eu faço essa reforma íntima para quando eu desencarnar, eu chegar do lado de lá, o meu coeficiente de culpa está menor? Pelo menos eu vou poder encarar face a face eu mesmo e falar assim, eu fiz o que eu poderia ter feito. Eu me esforcei verdadeiramente para mudar. E só tem um jeito que eu descobri. Só tem um jeito, sabe? O jeito que você consegue é através disso aqui, ó. Da prece sincera. Quando você eleva o pensamento e transcende a multidão de imperfeições que existe dentro de nós, você vai enxergar lá na frente, que é a barreira verdadeira, aquele eu espiritual que eu falei para vocês. Ali está a satisfação contínua e permanente, não a cíclica como o ego, sabe? Porque o ego faz o quê? A nossa finalidade é transcendê-lo. Até esse ponto ele nos é saudável, é ele que nos motiva na vida, é ele que nos leva para essa iluminação, não é? Mas para nós conseguirmos isso, nós temos que ter vontade, gente. Esse é o grande problema nosso. Nós não temos vontade. O que tem de mais fraco em cada um de nós, se vocês forem olhar com sinceridade para o interior, é uma coisa chamada vontade. É vontade de querer. O que é o querer? É a sinceridade. Às vezes a gente fala, não, eu quero, né? Você quer, mas às vezes não, você tem vontade, mas às vezes não quer. Não tem tanta sinceridade. Por quê? Porque o chamado do ego, traduzindo no comportamento do prazer, é extremamente prazeroso momentaneamente. E a gente tem vontade, mas não quer, não tem sinceridade. Então nós temos que fixar nessa vontade. E quando nós elevamos o nosso pensamento a essa mente divina, quando nós elevamos com verdadeira, vamos dizer assim, motivação real da mudança interior, vocês não duvidem em nenhum momento que essa energia divina começa a atuar dentro de nós. E começa a atuar de um modo extremamente eficiente. Mas nós temos que alavancar essa vontade. Nós temos que alavancar esse querer na nossa sinceridade. E lentamente, vocês vão vendo com o tempo, porque isso também não é em uma semana, vocês vão ver que lentamente com o tempo, começa a brotar dentro de cada um de nós a certeza, uma convicção que a coisa vai acontecer. Você começa a transcender esse prazer do ego e começa a vibrar num padrão de satisfação no eu, lá espiritual mais elevado. E essa vontade de querer, essa certeza que vai acontecer, essa convicção que nós vamos chegar lá, está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo.
Na codificação, um dos espíritos que auxiliaram o Kardec se intitulou de um espírito protetor. E ele deu uma definição interessante. Ele falou assim, que a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai acontecer é uma coisa chamada fé. É uma energia esse negócio. É uma semente que está dentro de nós, que nós temos que irrigar com o exercício da prece, para poder verdadeiramente fazer com que ela floresça vicejante na alma de cada um. E ela germina, vocês não tenham dúvida disso. Então, quando nós alavancamos essa nossa vontade de mudar o íntimo, de mudar o sentimento, nós temos que ter persistência, nós temos que ter querer. Esse querer é a sinceridade de atingir esse ponto. E nós temos que ter essa convicção que lentamente vai emergindo da alma de cada um. Com isso, o ego vai perdendo cada vez mais o seu poder e sua ação. Ele vai esmaecendo. A morte do ego, ele é proporcional ao tanto que nós nos ligamos, além da barreira das nossas imperfeições, a esse eu espiritual, a essa mente divina, a essa consciência divina que nós podemos chamar de Deus. É o único caminho. Do contrário, a gente não muda. A gente muda o comportamento. Entra reencarnação, sai reencarnação, nós mudamos 99% de comportamento e 1% de sentimento. É um coeficiente muito baixo em termos proporcionais. Nós temos que, de algum modo, dar passadas mais largas na direção desse nosso crescimento espiritual. A mudança verdadeira que nós temos que fazer, a mudança que a doutrina tanto se bate, no sentido de pregar a reforma íntima, é essa reformulação interior que nós temos que fazer através da vontade, do querer, da certeza, da convicção que nós vamos conseguir. E para isso, nós temos que ter a prece como a ferramenta principal. É a prece sincera, é pedir a Deus que nos livre a cada dia um pouquinho dessas emoções que emergem de um modo tão violento dentro de nós. Que isso aí é a nossa herança espiritual, é a nossa bagagem espiritual. E que a válvula de escape não seja uma válvula de escape que piore as coisas, mas que seja a válvula da satisfação daquilo que nós temos e o reconhecimento daquilo que nós somos. Funciona. Só que precisa dedicação, precisa empenho, precisa vontade, sabe? Precisa determinação para fazer isso aí. Então o que eu hoje quero deixar aqui dito para vocês, é que vocês não deixem essas palavras se perderem. Exercitem, sabe? Procurem através da leitura maiores informações. Procurem palestras, procurem informações em nível de internet. Vocês vão ver que não só a doutrina espírita, mas inúmeras religiões espiritualistas nos levam sempre para esse ponto. Que o que nós temos que fazer é transcender o ego, é matá-lo, não arrancando ali que a gente não consegue, porque isso é um mecanismo psíquico que foi colocado para o nosso bem, mas sim fazer com que ele esmaeça cada vez mais, quando nós despertamos essa vontade de se espiritualizar e de se unir verdadeiramente a essa mente divina, que aí sim vai nos trazer paz, serenidade, harmonia e principalmente alegria de viver, que é o que falta, sabe? Sai a névoa, muitas vezes, do marasmo espiritual da nossa visão, e entra o quê? A alegria de celebrar a vida a cada dia que passa. Muitas vezes a gente acorda, não vê o passarinho cantando, não vê o céu azul, não vê o ar fresco da manhã. Por quê? Porque muitas vezes são impulsos que brotam, perturbadores, desequilibradores lá de dentro de cada um, e a gente perde às vezes a beleza das coisas pequenas na vida, através do nosso egoísmo, da intolerância, da rigidez dos nossos conceitos. Então a cada um de vocês eu deixo essa mensagem, sabe? Esforcem-se nessa mudança. Mudar o comportamento é ótimo, desde que vocês tenham consciência que junto com isso tem que mudar o sentimento. O comportamento é válido e precisa, até por uma convivência social. Mas a mudança verdadeira é aqui, ó. A mudança verdadeira não é aqui. E para fazer essa mudança de sentimento, a prece é a ferramenta ideal e primária para tudo nós realizarmos. Deu para entender? Então, gente, a cada um de vocês, eu desejo de coração
mas de coração mesmo, que Jesus possa, nesse momento, envolver a cada um de nós, que Ele possa, nesse envolvimento, avivar a nossa vontade, a nossa determinação de podermos perseguir esse objetivo da verdadeira mudança, que nós possamos galgar juntamente com Ele, nos amparando e nos sustentando, os patamares do sentimento, sairmos do instinto e começarmos a galgar os degraus do sentimento que nós precisamos. Então, a cada um de vocês, muita luz, muita paz, muito amor e que Deus os acompanhe. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.